versículo 1. Gênesis 9, 1. Glória a Deus. Amém? Livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Quantos que procuram encontros que já acharam, podendo orar comigo, feche seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado pela grande oportunidade de estar aqui hoje, para louvar e engrandecer o Teu nome. E até aqui nós tivemos a oportunidade de cantar os Teus louvores, de orar a Ti. E eu peço ao Senhor que fales conosco tudo aquilo que estiver no seu coração. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nenhum de nós saia daqui como chegou, que todos nós saiamos diferentes. Amém. Gênesis 9, 1. E diz: E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede frutíferos, multiplicai-vos e reabasteça a terra, e o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde, e eu vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne, com a sua vida, que ao sangue dela não comereis, e certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei, da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E vós sede fecundos, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Amém? Não somente a terra. Essa passagem da vida de Noé, ela não é muito extensa aqui no começo da Bíblia. Nós sabemos que os primeiros 5 livros foram escritos, o autor foi Moisés, e ele recebeu uma grande revelação da parte de Deus, de como o mundo foi formado. Assim como João, na ilha de Patmos, recebeu a revelação do Apocalipse, assim como tantos outros da Bíblia foram em espírito levados a lugares que o Senhor os mostrou, coisas a respeito do futuro. Eu posso citar aqui o próprio Daniel, que viu o final dos tempos. E toda a revelação de Deus, ela tem um propósito muito profundo, que não necessariamente tem a ver com o profeta, que vai ser um instrumento, mas para o ouvinte. Daniel mesmo, a ele foi dadas as revelações, e o anjo o alertou, dizendo: essas coisas vão se cumprir depois que você não estiver mais aqui. O profeta Isaías profetizou o Cristo em Isaías 53, e a profecia de Isaías vai se cumprir 400 anos depois que ele já não está sobre a terra. Então, veja que as coisas que Deus quer falar através de nós, muitas vezes não tem a ver com nós, Deus usa o profeta para entregar uma mensagem, mas claro que não é uma regra, mas muitas vezes essa mensagem não tem a ver com o profeta. A gente não sabe qual é o nosso peso na vida das pessoas. O simples fato de nós agirmos de uma forma correta, termos uma boa conduta em todas as situações às quais nós nos propormos a estar, o simples fato de agirmos da forma correta poderá ser um caminho pelo qual Deus se manifestará através da nossa vida para falar com alguém. Nós às vezes não vamos falar nada, mas o simples fato de agirmos de uma forma correta e sem ter um porquê estarmos fazendo isso, sem precisar de uma recompensa imediata para fazer isso, estamos nos colocando na posição do Senhor para sermos usados por Ele, porque Deus poderá falar através de qualquer coisa. Ele já deixou isso muito claro na Bíblia. Mas existiram momentos na história
onde Deus olhou para a terra. E Deus está olhando o tempo todo para a terra. A palavra diz, ainda aqui no começo da Bíblia, que quando ele chamou Abraão, ele olhou para a terra e ele não viu nenhum homem que o reconhecesse como Deus e que o adorasse. Isso foi depois de Noé. Ele não achou ninguém. A palavra fala que ele não estava procurando ninguém santo, ninguém honesto, ninguém puro. Ele só estava procurando alguém que reconhecesse que ele era Deus. E ele não achou ninguém. Então ele foi em Abraão, porque Abraão, embora não conhecesse a Deus, pelo menos ele era justo, pelo menos ele era honesto. E ali Deus achou subsídio para poder, através de Abraão, suscitar uma geração na qual ele pudesse se manifestar. Então veja que Deus está procurando pessoas para que ele possa manifestar o seu poder na terra. Porque essa é a forma pela qual Deus escolheu manifestar o seu poder, através daqueles que reconhecem que Ele é Deus. Ele poderia se transfigurar, né? Assim como Davi escreve que ele subiu nas asas de um querubim e desceu do céu até o encontro de Davi. Deus poderia tomar um corpo glorificado, no qual nós pudéssemos vê-lo, descer aqui e governar. Mas nós estamos debaixo da autoridade, da vontade de Deus. E a vontade dele, ele não deve satisfação a ninguém, porque ele quer, e nós não sabemos o motivo pelo qual ele quer, mas nós só sabemos que ele quer. Ele quer o quê? Se manifestar através das pessoas. Mas qualquer pessoa? Não! As pessoas que reconhecem que ele é Deus. Essa é uma condição que ele estabeleceu. Então, se eu soubesse o porquê ele fez dessa forma, eu não estaria aqui pregando para vocês, eu estaria no trono, e Deus estaria aqui me servindo. Mas como ele não deve satisfações a ninguém, eu posso pregar, através da vida de Abraão, por exemplo, que Deus está procurando pessoas, através das quais ele possa manifestar-se. Glória a Deus. E nós vamos falar a história de um homem que é essa pessoa. Porque nos dias de Noé, a palavra vai dizer que o mundo estava numa situação muito parecida com a que ele está hoje. E qual é essa situação? As pessoas sabem o que é certo, mas de propósito, por livre e espontânea escolha, elas vão fazer o que é errado. Não é que elas não sabem quem é Deus. Elas sabem que Deus está aqui, então elas tomam um caminho contrário. Esses são os dias de Noé. Algo parecido acontecia naqueles dias, ao ponto de Deus irar-se e dizer: olha, eu me arrependi da minha criação. Isso está escrito. Porque Deus não fez o homem para a destruição, Deus fez o homem para a glória do seu nome. É por isso que o Senhor está interessado na sua vitória. É por isso que você tem sonhos que você acha que são seus. É por isso que você tem desejos tão grandes que você pensa que eles são seus, que eles são grandiosos e que você depende de Deus para que eles se cumpram. Você acha que eles são seus, esses planos, mas eles são planos de Deus. E por algum motivo o Senhor, por conhecer o coração, Ele te deu os sonhos dele, porque a hora que esses sonhos acontecerem, que eles se manifestarem, o nome do Senhor será exaltado. Todas as pessoas à sua volta saberão que não foi você, mas Deus se manifestou através de você. Porque se algo tão grande, tão bom, tão poderoso aconteceu, é porque Deus escolheu se manifestar através da sua vida. E todas as pessoas que são usadas pelo Senhor como instrumentos, elas ficam impregnadas pela glória de Deus. Eu posso citar aqui a pessoa de Moisés, que foi ter com Deus no alto do monte, e quando ele desce, a glória de Deus está na face de Moisés, ao ponto que está resplandecendo como o sol do meio-dia, e as pessoas não conseguem olhar para a face de Moisés, tamanho é a radiação da luz que está na sua face, porque ele ficou impregnado pela glória de Deus, porque ele se permitiu ser usado por Deus, ele se permitiu ser um instrumento do Senhor, e todo instrumento de Deus fica impregnado pela sua glória. Então nós precisamos parar de desejar aquilo que Deus pode nos dar, e precisamos começar a desejar que o Senhor
esteja em nós, que Ele passe por nós, que Ele se manifeste através de nós, para fazer o que Ele quiser, porque a verdade dele, a vontade dele é melhor do que a nossa. A palavra do Senhor, ela cita uma palavra chamada querubim. Repita comigo, querubim. No original do hebraico, essa palavra, ela significa algo como impregnado pela glória de Deus. Quem são os querubins? A palavra fala sobre alguns querubins que eles são e estão no trono de Deus. Eles são os seres mais próximos a Deus. Deus está em contato direto com eles. Então, eles ardem em fogo. Eles estão impregnados pela glória de Deus. Por isso que o rei Davi, como eu já disse, ele cita isso. E ele montou nas asas de um querubim. Quem é o querubim? Aquele que está impregnado pela glória de Deus. Aquele que arde em fogo. Ou seja, nosso corpo tem veias e vasos sanguíneos. Já viu a finura do vaso sanguíneo? O sangue está tanto na veia quanto lá no vaso. Porque qual que é a função do vaso sanguíneo? Levar o sangue na extremidade, bem naquilo que fica longe do coração. Como que o sangue chega lá? Através do vaso. A veia é mais importante que o vaso? Não, tudo é importante. Repita comigo, tudo é importante. Glória a Deus. Para Deus, o que é importante? Aqueles que estão interessados em reconhecê-lo como Deus. E isso é nosso, isso parte da nossa consciência. Esse é o primeiro passo. Não existe milagre sem fé. Ora, não está escrito sem fé, é impossível agradar a Deus. E qual que é a fé? Nosso irmão falou muitas coisas importantes aqui antes de mim. Porque não importa onde você esteja, nem quem você é, nem tão pouco que você tenha, se você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu já tive a grande oportunidade de dizer isso aqui algumas vezes. Você não precisa ir até Ele, Ele vai até você. Ele deu tantos exemplos. Quando Ele esteve aqui na terra, Jesus vai para um lugar chamado Gadara. Repita isso comigo, Gadara. Lembrou? Endemoniado gadareno. Irmão, Gadara é uma região que fica lá perto do Tibete. Se você pegar Israel, Jesus andou muito tempo para chegar em Gadara. Jesus andou a pé, com 500 pessoas em volta dele. Ele andou tanto tempo que a Bíblia conta até os milagres que ele fez no meio do caminho. A mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo. Foi tudo no caminho para Gadara, de tanto que ele andou. Por quê? Porque o endemoniado não podia ir até ele, mas ele foi até o endemoniado. Alguém que está ouvindo o que eu estou pregando? Então, você está numa situação às vezes tão difícil, num momento tão crucial da sua vida, que você começa, dá o primeiro passo, você tem a fé, mas você está fraco, você está cansado, porque Cristo é a última coisa que a gente procura. A gente bate na porta do vizinho, a gente pede o dinheiro do agiota, a gente pede a ajuda do parente, a gente vai na casa de um, a gente vai na casa do outro. Quando a gente chega em Jesus, a gente está tão cansado que a gente mal consegue orar. E a gente fala: Jesus, agora eu te encontrei, mas eu não consigo ir até onde o Senhor quer que eu vá. E ele diz: fica tranquilo, fica onde você está, e continua na fé, porque eu vou até você. Ora, ele não disse nos seus evangelhos: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o cansaço, ele é a propriedade do que trabalha.
Você nunca vai ver uma pessoa desocupada, cansada. Você pode ver essa pessoa desidratada, desnutrida, trocando o dia pela noite, mas cansada ela não está. Porque o cansaço, ele é a propriedade daquele que está em movimento. E Deus ama o movimento. Veja que tudo que saiu da criação de Deus, de um jeito ou de outro, vai se mover. Se você olha as nuvens no céu, elas não ficam 10 minutos do mesmo jeito. Se você olhar o vento, ele não fica muito tempo soprando na mesma direção. Se você olhar as árvores, a árvore ela fica parada, mas se olha para a copa dela, ela está se movendo de um lado para o outro. Ei, você pensa que você está parado. Sabe qual que é a velocidade de rotação da Terra? A Terra está girando nesse momento, onde parece que a gente está parado, entre 1.600 e 1.800 quilômetros por hora. Meu irmão, a gente está literalmente a milhão. Nada que Deus faz está parado. Tudo que Deus faz está em movimento. As coisas de Deus se movimentam tanto que a gente não consegue nem perceber. Você está pensando para respirar? Você fica na sua mente assim, falando no seu coração: agora bate de novo. Não, você nem pensa nisso. Se move sozinho, porque está ligado nele. E tudo que está ligado nele está se movimentando de alguma forma. Tanto é que aquilo que está longe dele, que está fora dele, a Bíblia chama de morte. Tudo que a gente considera como parado é porque não está ligado no Senhor. Ele não disse para Pedro: tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E aí, meu irmão, a única chance de Satanás, a única chance que ele tem de vencer aqueles que foram chamados pelo nome do Senhor, é mentindo para eles. É por isso que Jesus disse assim, o diabo é o pai da mentira, porque a mentira é a única chance dele. E ele mente bem, ele mente o tempo todo, mas ele não tem nada além da mentira. É por isso que o Senhor nos instrui a não mentir, porque quando nós mentimos, nós estamos abrindo uma porta pela qual, meu irmão, é a única que o diabo pode nos destruir, é através da mentira. E qual que é as mentiras que o diabo nos conta? Que a gente deve satisfação para as pessoas, que a gente precisa da aprovação delas. O diabo mente para a gente que Deus está longe da gente, que a gente vai ter muito trabalho para conseguir nos livrar dos pecados e nos aproximar do Senhor. O diabo mente que a gente não precisa da igreja. O diabo mente que a gente não precisa da palavra. O diabo mente falando que nosso Deus não existe. E ele continua mentindo para nos aprisionar em prisões espirituais, em prisões emocionais, em prisões existenciais. E são prisões onde nós estamos dentro de uma cela e a porta está aberta, mas nós não conseguimos sair, porque nós estamos acreditando numa mentira. A porta está destrancada, mas o diabo nos convence que não vale a pena ir lá verificar se ela realmente está trancada ou não. Quem aqui está ouvindo essa palavra? E aí o Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então nós nos colocamos em movimento. O movimento nos traz cansaço, mas não tem problema, porque desde que nós vamos ao Senhor, Ele nos restaura do cansaço para novamente nos colocar em movimento. Não está escrito no livro do profeta: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é a palavra que sai da boca de Deus para todo aquele que precisa de ter as suas forças renovadas e restauradas. Então Noé,
ele está vivendo um tempo muito parecido com esse nosso. Porque o irmão disse aqui, né, algumas coisas importantes. E ele disse uma palavra que é muito forte, que é a palavra cristão. Nossa, temos milhões de evangélicos no mundo. O Brasil tem não sei quantos milhões de evangélicos. Irmão, fazendo uma reflexão, quantos dos evangélicos, dos católicos, sejam eles quem forem, qual forem, quantos deles são realmente cristãos? Quem é o cristão? Qual é a conotação da palavra cristão? Aquele que vive de acordo com a vida do Cristo. Esse é o cristão. Então eu não posso ser cristão se eu não sei quem é o Cristo. Eu não posso ser cristão se eu não sei o que o Cristo fez. E eu não posso ser cristão se eu não sei o que o Cristo quer que eu faça. E eu só sei essas três coisas se eu estiver preocupado em conhecê-lo. Porque se eu me preocupar em conhecê-lo, inevitavelmente eu vou reconhecê-lo. E se eu reconhecê-lo, eu serei achado dele. E assim está escrito. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou para o meu Pai, preparar-vos um lugar. E eu virei e vos levarei para mim mesmo. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Esses são os cristãos. Então, diante disso, dá para falar que tem muito cristão? Não! Mas não é porque ele escolheu um grupinho, ele fez uma panelinha. É porque são poucos que vão escolher o caminho da salvação. Porque a porta é estreita. Porque o caminho é difícil. A marca do cristão é a perseguição. A marca do cristão é uma força que vai se opor ao seu ministério na terra. E ao contrário do que a religião vai dizer, o ministério do Cristo em alguém na face da terra vai para além da religião, vai para além dos rituais, mas vai para dentro das nossas casas, para dentro das empresas onde nós trabalhamos, para dentro dos lugares onde as pessoas convivem conosco. Esse é Moisés. Ele está vivendo num mundo que não tem Deus, mas Deus está nele. Você compreendeu a amplitude desse desafio? Viver num mundo que não gosta de você, não gosta do que você faz, não concorda com você, um mundo que te rejeita, um mundo que faz de tudo para te transformar em algo que você não é, um mundo que luta contra você, um mundo que não vai medir esforços, que não tem escrúpulos. Isso é Noé. E Noé, ele tem dentro dele algo importante que só Deus consegue ver. E você precisa saber disso essa noite. Porque a palavra, ela vai ser lançada como um semeador. Ele enche a mão, ele pega um punhado de semente e ele joga sobre a terra. Todas aquelas sementes vão ter um futuro? Claro que não. Tem semente ali, meu irmão, que ela já está morta. Tem semente boa que não vai cair na terra boa. As que vão ter futuro precisa de uma semente boa cair na terra boa. Eu levei muitos anos pregando a palavra, sofrendo, falando: Jesus, eu estou pregando a verdade. Por que tem pregação que eu prego e eu sinto, eu sei que essas pessoas não estão recebendo? Por que é um ou dois que recebem? 3? Por que é tão difícil pregar o Evangelho? E aí, com o tempo, devagar, o Senhor me ensinou que a igreja tem um dono. Quantos aqui estão ouvindo isso? Que a palavra tem um dono.
E quando Ele entrega a palavra dele para a igreja dele, essa palavra é como uma flecha, que ela tem o endereço certo, e ela não é para todo mundo, mas para aqueles que Ele chamou e escolheu, e Ele os elegeu para receberem a sua palavra. Quantos aqui estão ouvindo isso? Noé está no meio de uma nação de muita gente, mas Deus vai direto nele, porque Deus conhecia o coração dele. É por isso que a gente tem que parar de se preocupar com as pessoas que não dão ouvidos à palavra do Senhor. Porque, meu irmão, se Jesus vier de novo, essas pessoas vão matar Ele, vão crucificar Ele de novo. Não eram os fariseus. Existem pessoas que estão determinadas a não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Alguém aqui ouviu isso que eu estou falando? Qualquer um que ouvir acerca de Jesus Cristo e não o reconhecer como o Filho de Deus, é porque fechou o seu próprio coração, e o próprio Deus deu para essa pessoa a opção de escolher isso. E essa pessoa fez a sua escolha, e não há quem possa fazê-la pensar de outra forma. Mas se você foi chamado pelo nome do Senhor, se todas as vezes que você ouve acerca de Jesus Cristo e o seu coração queima, é porque você faz parte do reino. Glória a Deus, aleluia. É porque você é dele. É porque aonde quer que você esteja, Ele estará com você. Está escrito: 7 vezes cairá o justo, mas de todas o Senhor o livra, de todas o Senhor o levanta. Nossa, as pessoas não querem saber de Jesus. Irmão, está tudo certo, Ele nos avisou: no mundo tereis aflição ou aflições. Noé estava ali vivendo a sua vida, cuidando da sua família, mas ele tinha no coração aquela coisa, sabe, de fazer o certo pelo certo. É tão raro alguém fazer o que tem que fazer só porque tem que fazer. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou dizendo? Ou você realmente pensa que tudo que sai da sua boca não está sendo anotado? A profundidade de observar a palavra vai para além do que é real. Olha a instrução que está na Bíblia: o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. O que a Bíblia nos instrui? Não fala aquilo que você pensa. Ela diz assim: ireis, mas não. Ireis, mas não pequeis. O que é o irar? Alguém fez mal para mim, pisou no meu pé, roubou alguma coisa minha. Aí eu penso: poxa, Deus não podia mandar um raio, matar esse ladrão. Eu pensei. Mas aí na hora que eu falo, aí eu pequei. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Por isso que a gente precisa filtrar os pensamentos, porque mais cedo ou mais tarde, o que o pensamento vai virar? Uma palavra ou uma ação. Tudo que você vê, um dia teve na cabeça de alguém. Não existia. Quantos aqui concordam? Esse prédio, um dia isso aqui foi um terreno cheio de mato, mas na cabeça de alguém olhou e viu esse prédio. E um dia esse pensamento virou. Tem gente aqui que está com a cabeça tão nebulosa, tão suja. O Senhor está falando: daqui a pouco você vai fazer isso aí que você está pensando, e eu vou permitir, porque eu estou te avisando. Mas tem gente que gosta de fazer exatamente o contrário do que Deus está falando. Cuidado. Qual que é a chance e a oportunidade que a gente recebe de pensar tudo aquilo que a gente quer? Porque Deus tem o poder de nos dar além do que pedimos e imaginamos. E o que a gente faz? Começa a fazer tudo errado.
que tiver na sua cabeça, meu irmão, mais cedo ou mais tarde, ou você vai falar ou você vai fazer. Pode ficar tranquilo. Só que aí quando você fala, o mundo espiritual é muito grande, é muito forte, é muito poderoso. Poucas pessoas respeitam o mundo espiritual. Um índio lá no meio do mato, que nunca ouviu falar de Jesus, às vezes ele tem fé. Ele olha e fala assim, tem alguma coisa muito grande que criou isso aqui tudo. E Deus ouve ele lá no meio do mato. Alguém que está ouvindo o que eu estou falando? Porque ele tem um jeito dele de invocar o Deus dos deuses, com sinceridade. O mundo espiritual é tão grande, é tão profundo, que as pessoas não percebem que quando você abre a sua boca, onde quer que esteja, Deus designou um ser espiritual. Porque nós lemos na Bíblia Sagrada, o Pai dos Espíritos. Foi a palavra devocional, sim ou não? Se eu não me engano, no versículo 15. O Pai dos Espíritos. Repita isso comigo. O Pai dos Espíritos. Mais uma vez, o Pai dos Espíritos. Mais uma vez, o Pai dos Espíritos. É Ele. Ele é muito forte. No Apocalipse está escrito que depois que alguma das trombetas, que eu não lembro o número dela, tocar, vai se levantar um demônio no inferno, e atrás dele uma multidão de demônios que tem a forma de gafanhoto gigante, e todos eles são espíritos. O que nós lemos nos Hebreus? Ele é o Pai dos Espíritos. Então toda vez que eu e você abrimos a boca aqui na terra, Ele manda um ser espiritual do nosso lado, e esse ser espiritual tem um tinteiro, tem uma pena e tem um pergaminho, e Ele escreve tudo aquilo que sai da nossa boca. Ele escreve o pensamento? Sim ou não? Mas Ele escreve aquilo que sai da minha e da sua. E adianta falar para o crente ter cuidado? Nós tivemos a oportunidade de lermos juntos aqui Ezequiel, Jeremias, Isaías. O que Deus falou com esses 3 profetas? Vocês vão falar, o povo não vai ouvir, mas vocês vão falar do mesmo jeito. Porque quando eu fazer o que eu tenho para fazer, ninguém vai poder falar que eu não. Vocês estão ouvindo essa palavra aqui, sim ou não? Sim. Vocês falaram sim, né? Um ponto de interrogação no final. Viu como a gente começa a pensar? Meu Deus, toda vez que eu abro a minha boca, eu estou produzindo e assinando um documento que é ou ao meu favor ou contra mim. Glória a Deus. E lá no céu, meu irmão, tem uma balança. Do lado tem os documentos ao teu favor, e do outro tem os documentos que estão contra você. E aí quando que era a bênção vira maldição, e quando que era a maldição vira bênção, ninguém entende nada. Mas o Senhor está dando a revelação. Você fala que eu te mando prova, mas quem pega a prova com a tua boca é você. E não fala que eu te abençoo, mas quem te abençoa é a tua boca. Eu só envio aquilo que você assina para receber. Lembra quando chegava um documento pelo correio, que alguém tinha que assinar, se não voltava para o correio? Você lembra dessa época? Com Deus é a mesma coisa. Chega um pacote fechado, aí o crente recebe como se não soubesse o que tem dentro. Mas se chega na tua casa e se está no teu nome, é porque você pediu. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Irmão, mas eu não pedi essa doença, mas a tua boca pediu. Irmão, mas eu não pedi essa morte dentro da minha família, pediu. Irmão, mas eu não pedi essa maldição, essa perseguição. Por que esses demônios estão no meu portão? Por que eles estão nos meus sonhos? Por quê? Porque você pediu. Eu tenho certeza que você pediu. E Ele está aqui essa noite dizendo: está ruim? Então pede coisa nova. Pede coisa diferente. Abre a boca e pede coisa que você quer, e para de pedir aquilo que você não quer.
E aí tem gente que ouve essa palavra e vai viver a mesma vida que estava vivendo. Mas tem gente que escuta a voz do Espírito, glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco vai abrir a boca de novo, mas tem um dispositivo que foi instalado pelo Espírito Santo. Sabe como eu sei que é o Espírito Santo? Porque ele convence o homem do seu pecado e o constrange. E daqui a pouco você vai abrir a boca, mas a palavra não vai sair. E dentro da sua cabeça vai ter uma voz dizendo: eu até estou pensando isso aqui, mas eu não vou falar, porque eu quero uma vida nova, eu quero uma vida diferente, eu quero a vida que Deus preparou para que eu tivesse. Então eu vou obrigar minha boca a falar aquilo que eu quero. Noé, ele corria um sério risco de não fazer o que Deus queria que ele fizesse, porque ele estava num ambiente de pessoas que não queriam nada com Deus. Então, quando Deus encontrou Noé e deu a ordem para ele construir a arca de Noé, o que está escrito, igreja? Que as pessoas riram de Noé, sim ou não? Que as pessoas zombaram de Noé, sim ou não? E aí, o que está escrito? E Noé teve autocomiseração, ficou com pena de si mesmo e não construiu a arca que Deus mandou ele fazer. É assim que está escrito? É assim, não é isso que está escrito? Sabe como eu sei que Deus está mandando eu fazer alguma coisa? Quando começam a zombar de mim. Sabe quando eu sei que é Deus que me deu um sonho? Quando alguém acha que eu não tenho condições de viver aquilo que Deus preparou. Aleluia. Sabe como eu sei que eu vou chegar no lugar que Deus determinou? Quando existe oposição para que eu chegue lá. E esse é Noé, porque está escrito que mesmo debaixo da zombaria e com toda a falta de apoio que estava em volta dele, ele continuou construindo aquilo que Deus mandou. E ele tinha tanta fé que ele conseguiu motivar a sua casa, ele conseguiu motivar os seus filhos, ele conseguiu motivar a sua família, e ele não precisou de nada, porque tudo que ele precisava, Deus preparou. Eu não estou dizendo que foi fácil, porque ele passou mais de 100 anos construindo a arca. O que eu estou dizendo é que ele tinha certeza de que Deus tinha falado com ele. Mas ele corria um sério risco por estar num ambiente de pessoas que não tinham a fé que ele tinha. Ele corria um sério risco de desistir, de desanimar. E o Senhor está falando com você nessa noite, porque talvez Deus colocou algo no seu coração, mas dentro da sua casa você talvez não tenha apoio. Dentro do lugar onde você trabalha, você não tem apoio. Na igreja que você congrega, as pessoas nem sabem que Deus colocou algo na sua vida. E o que eu tenho a dizer é que isso é entre você e Deus. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? O que estará escrito a respeito de você? E o fulano de tal recebeu uma ordem de Deus e colocou no bolso porque ninguém o apoiou e nada aconteceu. É isso que vai ser escrito a respeito de você. O Senhor está dizendo: se levante. Mesmo sem condições, mesmo sem apoio, e ainda que alguém esteja zombando de você, se levante, seja forte, seja corajoso. O Senhor está com você, e através de você Ele quer honrar a sua família. Alguém ouviu essa palavra, meu irmão? A gente diz que nós dizemos que amamos as pessoas. Será que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida no altar para que a nossa família seja abençoada pelo nosso Deus? Será que nós amamos eles a esse ponto? Só você pode responder essa pergunta, porque o Espírito Santo não envergonha ninguém. E se essa palavra está sendo pregada aqui nessa noite, é porque Deus colocou o sonho dele no coração de algumas pessoas, e essas pessoas estão com medo, essas pessoas não estão recebendo apoio, e hoje você veio aqui e Deus está falando: se você está esperando o apoio do homem, se você está esperando o apoio da mulher, você vai permanecer desamparado e decepcionado. Mas se você abrir mão de desejar o apoio do homem, de desejar o apoio da mulher, e tiver fé de que todo o apoio que você precisar, eu vou enviar para você,
se levantar, e eu atuarei através das suas mãos e da tua vida. E o tempo da vergonha, o tempo da tristeza vai ficar um pouco de tempo, mas daqui a pouco eu vou fazer ele embora, diz o Senhor. Quantos creem nessa palavra? A Senhora agradeço por essa oportunidade. Palmas são para Jesus.